Hoje eu tenho uma pergunta difícil. Amém. Hoje, então, estamos aqui reunidos, em nome de Jesus Cristo, no dia 11 de fevereiro de 2016, eu ia falar 15, e nós estamos estudando haverão sacrifícios literais no milênio. E já na semana passada, miraculosamente, nós demos conta de todo o primeiro tópico. Não foi o primeiro tópico? Nós demos conta dele. Qual foi o título do primeiro tópico, Helena? Foi restaurar. Será restabelecida a ordem mosaica? Será restabelecida a ordem mosaica, já que tem tanta profecia falando que vai ter sacrifícios do milênio? Qual foi a resposta? Não. Ney. Não. Hoje veremos um outro tópico que nós vimos. A última coisinha que nós vimos na semana passada é: porquanto ambos os sacerdócios se relacionam com Cristo e a oferta do seu sangue, se espera que existam semelhanças. Não é? Os sacrifícios levíticos que olhavam em perspectiva para o sacrifício do Cordeiro, beleza? Se relacionam com o mesmo sangue, com o mesmo Cristo e com a mesma morte, assim como os sacrifícios milenares olham em retrospectiva para o mesmo Cristo, com o mesmo sangue, para a mesma cruz, para a mesma morte. Então, se tanto o Levítico como o milenário tem esse ponto em comum, o sacrifício de Jesus Cristo de si mesmo, então há de se esperar que existam semelhanças. Nós até comentamos aqui que se o Maurício de Souza desenhasse o mascote, muito provavelmente haveriam umas certas lembranças assim, do Bidu, ou do Floquinho, ou do Mingau. Eu nem lembro. O Mingau não, né? O Mingau é da Magali, é o gatinho da Magali. Eu só lembro do Bidu. Eu não lembro de mim. Não é? Então é porque Não é tipo assim, ninguém lembra de. Não é? tem esse ponto em comum. Mas não existirão apenas semelhanças. Não existirão apenas semelhanças. Existirão também dessemelhanças. Que alguns chamam de diferença. E essas dessemelhanças ou diferenças, elas vão se caracterizar ou por omissões ou por adições. Você já quer mandar a sua pergunta difícil? É relacionada ao tema? Você não vai perguntar se o crente pede salvação. Na verdade, assim, não tem nada a ver com nada, só tem a ver com Não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com essa parte do estudo e nenhuma parte. nem da semana passada, nem do fim da coisa. Eu só... E não era nem pergunta que eu estava pensando muito, não, que veio na minha cabeça. Na hora que você levantou aqui, eu pensei nisso. Não tem como a gente fazer esse tipo de estudo, mas a gente podia depois saber quais são os tipos de cardápios. Tem a ver com as carnes também, mas eu acho que não vai ser isso. Mas eu só pensei nisso. Nos manjares, nas comidas que vão ser servidas, que vão ser... vai ter cordeiro. Eu pensei nisso, não sei E porquê. nós glorificados, o comer vai ser facultativo. Ele vai ter uma finalidade social. Mas eu fala vou que a querer gente comer. vai se deliciar Eu vou com isso. socializar bastante. Eu também. Ainda mais quando você não vai engordar, você vai. Não, mas ainda fala que também vai ser facultativo, mas vai ser um ato de comunhão, porque sempre Sim, fala é o que eu sobre estou isso. falando, vai ter uma função social. De comunhão mesmo. Eu vou ser E bem aí social. tem até a ver com os sacrifícios também, porque essa quantidade de coisa, eu não sei se isso vai ser Não sei o que você está propondo. Não, porque eu pensei assim, o que será que vai ser esse tal de cardápio? Porque quando fala só manjares, Pro Geraldo é piqui, pro Carlos é picanha. pra mim, Vai vir de sinceramente, acordo com o toda gosto vez da que pessoa. fala manjar, eu posso falar aqui que eu penso, toda hora que fala manjar, eu penso naquele pudim em formato de torre com aquelas ameixas pretas, aquele A branco gente com vai ameixas fazer um pretas. estudo de Levítico Eu mesmo. só penso nisso, eu falei, gente, mas não é isso, tem mais coisa. Não, essas ofertas de manjar, posso
palavra no hebraico, mas normalmente tem a ver com um pouquinho de farinha, com óleo em cima, um azeitinho. eu sei. Normalmente não é nada muito complexo. Eu acho que de todo tipo de comida, menos carne de porco. É feijoada. Carne de porco. Não, não me Quem lembro, gosta mas de provavelmente não vai ter carne de porco. Não. Por exemplo, feijoada com carne de porco. Não, vai ser Existe. feijoada de Gente, vocês estão carneiro. tomando estudos com uma coisa. Não, mas não é legal É a pensar. fome. É o horário, tá na hora. O mais significativo Ai, ai. na questão da presença, da existência de sacrifícios cruentos de sangue literais no milênio, não é nem tanto as semelhanças. Não são nem tanto as semelhanças, ainda que elas sejam também consideráveis. Porque nesse caso ela Mas o conta mais que- notável é as diferenças. É. Porque a gente tem que raciocinar o seguinte: é um tema que aparentemente vai contra o nosso catecismo, né? As confissões de fé. A questão da consumância da consumalidade do sacrifício de Cristo, ela é muito. Não, eu quero colocar de uma forma adjetiva. Essa questão da completude, né, da inteireza, da não faltância de nada do sacrifício de Cristo, Não falta. é que gera um preconceito quanto à possibilidade de voltar a sacrificar animais depois da volta de Cristo no ano de novo. Mas não é nenhuma possibilidade. Nós vimos aqui que existem pelo menos 6 textos das Escrituras: o Isaías 56, o Isaías 66, o Jeremias 33, o Ezequiel 20, o Zacarias 14, e principalmente o Ezequiel de 40 até o 46, que afirmam, que antecipam, que predizem, que profetizam, que falam que vai haver a restauração desse tipo de sistema sacrificial. E a maioria, lembra, eu adoro bolacha, lembra? A maioria desse pessoal, você estava pensando, a maioria desse pessoal que se opõe, né, ou tem preconceito, fala, irmão, que assunto perigoso, você entrar nele, tem essa opinião pelo fato pelo receio, pelo medo de a gente estar querendo ressuscitar um sistema que já passou, que caducou, que já era, que já foi, que é o mosaico. Mas quando você pega a lupa escriturística e dá aquela olhada nos textos que falam da restauração do sistema sacrificial, a gente começa a observar que não é o sistema mosaico que está sendo restaurado. Porque se fosse o sistema mosaico, ele seria restaurado com todos os seus elementos, com todas as suas festas, com todos os sacrifícios, com todas as suas características, com todos os seus rituais. E isso não acontece. Tanto é que nós elaboramos aí uma tabelinha. Agora é hora de ir para a tabelinha. Como a minha é rascunho e depois na hora que eu digitalizei, eu coloquei uma certa ordem lógica maior do que a que veio brotando a árvore aqui, daqui a pouco eu vou precisar das suas ajudas para saber a sequência. Mas eu creio que começa com os elementos do templo propriamente dito. Você não tem que prestar o seu nome? Procura no meu aí. Foi evitar a segunda terceira. Muito bom. E mais legal foi que ele jogou rapidinho, né? Você está no haverá diferença entre o sacrifício Não, e já o entendi. sacrifício. Agora nós vamos aqui no abaixo um quadro comparativo. Abaixo um quadro comparativo sobre os elementos presentes na ordem levítica e os elementos presentes na ordem milenária. Está vendo aí, Elaine? Tô. E nós temos uma coluna lei e uma Vou pegar coluna meu pau. e uma coluna milênio. Existem elementos semelhantes, existem omissões,
coisas que tinha no Levítico não tem mais. A festa do Pentecostes, por exemplo, e que não vai ter no milenário. E existe também adições, coisas que não existiam no sistema antigo, no sistema arônico, o Levítico. Então, isso nos leva à conclusão que tem algo acontecendo lá no milênio. Alguém lá no milênio pode até falar assim, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, holocausto, oferta de manjares, parece remédio. Aí o outro vai falar assim, mas não é remédio. Nossa, mas os seus cabelos ficaram muito melhores e tem um cheiro. Parece remédio, mas não é remédio. Você lembra dessa propaganda? Denorex. Lembra? Do Denorex? Que era um shampoo anticáspero que tinha cheiro de remédio. Que tinha os efeitos do remédio. Mas não é remédio. O cara fala assim, mas parece remédio. Mas não é remédio. Parece remédio, mas não é. Por que o pessoal no interior antigamente passava gordura no cabelo para que olho? Eu lembrei da propaganda, associei uma coisa. É pra ficar o cabelo de gordura. É pra ficar brilhoso. Eu já passei óleo de Era soja óleo, no cabelo. não era gordura. É óleo de soja? Eu já passei óleo Não, de não era soja de com soja. açúcar no cabelo. De soja não, era óleo. Não. Óleo de. Não, na como é que minha chama aquilo? adolescência. Aquele amarelinho? Não, eu sei. De amêndoa, né? Não, eu tinha o de amêndoa, o óleo de mutamba, o óleo verde dragão. Lembra desses? Que era substituir a brilhantina. Que na realidade era o trim. Não, o Pedro o trim. Lembra do trim? Eu lembro, meu pai. O papai usava. O trim, ele modela os cabelos naturalmente. Lembra da propaganda Não do lembro da trim? propaganda, mas do negócio do Modela armário os do meu pai. cabelos naturalmente. Ele dá um durinho no Olha, cabelo, os mas não deixa o cabelo. cremezinhos Ele dá um tchan. os pacotinhos de cremezinhos assim, amarelinho, pequenininhos. Ah, o assim. shampoozinho que vendia no saquinho, né? Chupa pequenininho. Chupa. Então lá no milênio, o cara lá, ele vai olhar assim, parece sistema mosaico, mas não é. Ai. Mas ele tem oferta pelo pecado. Isso é o sistema mosaico, mas não é. Quando estiver lá, vamos falar isso, só pra você falar isso. Parece, mas não é. Até diz quando um rapaz é muito suspeito, você chama ele de Denorex. Você lembra dessa piadinha, né? Então nós temos aqui a coluna elementos presentes na ordem levítica, lei, e elementos presentes no milênio. Na lei tem um templo, no milênio também. Na lei tem o altar do holocausto. Todo mundo lembra, assim, bem lembradinho, assim, forma até a cruz, todo mundo já estudou. Não sei que você lá em Fox não teve escolinha dominical, flanelógrafo. Agora não teve mais moderno. O tabernáculo, lá era esse treco que está chegando para nós aí. Não. Não era flanelógrafo, era aquele quadro escrito de pincel atômico, né, Isaac? Tá, não era o flanelógrafo da como é que chamava o lugar onde as mulheres todas faziam Da APEC. cursinho? Da APEC, da Aliança Nossa, Pro gente, Evangelização. sabia que lá em Floripa tem um escritório enorme, mas não em Floripa mesmo, no continente, da APEC. Nós fomos lá, conhecemos a moça, ela passou todos os cursos, treinamentos, e adivinha como é que ela chama? Solange. Solange. Mesmo nome. Só podia ser. É incrível, ela nem acreditou. Eu falei, não, ainda falei. Que a nossa apequeira era a Solange. Ela Deve ser regra da instituição, todo mundo vai tomar Carlos, Só Até que eu conheci o e-mail dela. E o pessoal vendia o material didático, era mó barato. Hoje o A cara Demo foi é lá, cobrar mesmo, muito pegava, sançãozinho. Nós compramos livretos, tudo Acabou a PEC, será? Não. No IBH? Não, ainda tem. Tem cursos? Eu fui numa igreja. Era ali na Tamoios, quase que na Tamoios, Bahia. entre Bahia e Águas Penas. Depois do Cine Caiaca, assim. Nós decidimos. Então nós somos antigos perto do Cinesax. Jax. É Jax? Não, Jax. Não. Mas aqui, ó. Mas ali não era Jax, não era Cine Caiaca. Então vamos lembrar, ó. Vocês lembram quando entra aqui, ó. Meio que o treco tá lá no aquele negócio que
Natan mexia, mas não mexe mais. Reta projetor. É o projetor. A porta aqui, ó, tá entrando, aí tem o altar do holocausto, onde o animal era totalmente consumido, o holocausto. Aí depois de oferecer o holocausto, ele lavava a mão aqui, ó, Na bacia de na bronze. bacia de bronze, que é nos escolinha dominical para as crianças. Jesus morreu por nós, o altar do holocausto. Aí depois a gente pratica o 1 João 1,9. Lava. Vós já estáis nisso, da palavra que eu tenho falado, mas o nosso contato com o mundo, nas nossas peregrinações, a gente suja o pezinho, aí vai lá, se banha na bacia de bronze, a Santa Ceia, o lava-pés, Cristo, aquela história toda. Aí entra dentro do santuário, Cristo, o pão do céu, a mesa dos pães de provisão, Jesus, a luz do mundo, o candelabro, Jesus, nosso sumo sacerdote, o altar do incenso, as orações, o véu, né? A sua divindade coberta pela sua humanidade. Lá dentro ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, como também pelo do mundo inteiro. Ele é o sumo sacerdote, o oficiante, ele dá a oferta, ele é o propiciatório que recebe a oferta. Lembra? Então nós estamos entrando aqui dentro do templo. Tem um templo na lei? Tinha o templo, o Ramishkan, a barraca de Moisés, depois teve o templo de Salomão, foi destruído pelo Nabucodonosor, depois através de Neemias foi reconstruído o de Zorobabel, que foi adornado pelo Herodes. Cristo pregou dele muitas vezes, ele foi destruído no ano 70, e então na lei tinha um templo, no milênio também. Está lá em Ezequiel 40, 48. Nós temos um filminho. Lembra do filminho? Teve gente aqui que não viu o filminho. Aí tem altar do holocausto. Tem o altar do holocausto lá na lei. Você podia depois mandar o filme. Tem jeito, não é muito pesado, né? Pra mandar. Não, ele é leve. Tem o altar do holocausto lá em Êxodo 27, ele é descrito. E tem o altar do holocausto também no milênio, está lá em Ezequiel. É maior, se não me engano, no meu alfarrábio aí fala o da lei, ele tinha 3x3 ou 4x4. Eu anotei no cantinho, não anotei não. Aqui, ó. Aqui, ó. 5x5x3. Esse cubo aqui, tá. Ele tinha 5x5x3, o altar do holocausto na lei. Lá no milênio ele vai ter 12x12x4, não é? 12x12x4. Largura. 12x12x4. Maior. 12 é maior que 5. Entendeu? Ele vai ser maior. Também vai trabalhar? Então, é o único. Você vê, nós temos, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 móveis. 7 móveis, vamos dizer assim, dentro do templo levítico. O altar do holocausto, a bacia de bronze, a mesa de pães, o candelabro, o altar do incenso e a arca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E a arca. O altar do incenso, mas aqui você colocou o véu. Não. Sim, não. Fala assim de móveis. Móveis. Não adornos. No elementos. No templo legal, tinham 6. O altar do holocausto, bacia de bronze, mesa dos pães, candelabro, altar do incenso e arca. No milenário só tem o altar do holocausto. Não tem diferença. Se você pegar um judeu que está vivendo lá no ano 955 a.C., na hora que ele está entrando assim dentro do templo de Salomão, um vórtex temporal o engole e ele é projetado lá dentro do templo milenário. Ele começa a entrar pela porta do templo de Salomão, ele passa por um vórtex temporal e cai lá dentro do templo do milênio. Ele começa a gritar, pega ladrão, polícia. Você vai falar, quem roubou? Roubaram os negócios tudo aqui, gente. Cadê? Cadê o candelabro? Cadê a mesa? Misericórdia! Que sacrilégio!
Primeiro ele vai fazer igual o Manoá e a mulher dele lá, né? Ah, nós vamos morrer. Nós vimos Deus. Misericórdia. Traz uma cortina aí, gente. Tampa a porta aqui do Santo Santo, lá em miséria. Ai. E Deus tinha acabado de dar a promessa para o Manoá, a esposa dele, de que ela ia gerar um filho e tudo, e ela, nós vamos morrer. Essa daí, ó, E ela que foi inteligente. que nós ainda vamos criar o almanaque do Gera. Eu vou ajudar ele a redigir, nós vamos colocar na Bíblia só esses pontos estranhos assim. E aí, você quer que tire o saco? Amanhã. Amanhã. Essas informações geráldicas assim. Amanhã. Ou, você vai ter um filho, aí eu vou morrer. Deus é mentiroso, né? Você é amplo, né? Aí o cara que passou pelo vórtice, se foi cair lá, quando ele fala, ah, misericórdia, cadê o véu lá? E eu estou olhando dentro do Santo Antônio, ué, cadê a arca? Não, a arca. Já pensou? Esse E a arca? tá doido. Por falta da arca, já conhece a história do Icabô lá, o que deu, a nora do Eli, teve um parto precoce. Ele caiu, Quebrou o pescoço, deu problema nas hemorroidas do Filisteu, deu um monte de problema. Deu problema, deu rápido, muito provavelmente foi peste bubônica, né? Ratos, etc. Então, não é o mosaico. Mosaico, bacia de bronze, não tem. Mesa dos pães, não tem. Candelabro italiano, não tem. Você lembra desse filme? Não. Candelabro. Altar do incenso, não tem. Pela mesinha, né? Aquela... Véu, não tem. Arca do concerto, não tem. O testemunho, que são as tábuas da lei, não tem. O propiciatório e os querubins, não tem. Ofertas de sangue, tem. Aí eu coloco a citação ezequiélica aí. Um detalhe. O altar do incenso não tem, mas no lugar dele, que é a porta dos Santos, diante daquilo que seria o véu, que agora é uma porta de salum, lembra do filminho? Nós vimos o filminho. Viu, Rafa? Nós vimos o filminho. Lembra da porta de salum que abre assim? Duas folhas para um lado, duas folhas. Em frente a esse... Nós temos uma mesinha. Eu não lembro. A mesinha do Gera, lembra da mesinha? Se quando a gente lembra. Eu não lembro se quando a gente conversou sobre isso, porque na animação lá do programinha, abre a portinha como se fosse porta de correio. Tem esse tipo de informação lá, sei lá? Tem, tá lá em Ezequiel. fala. Então, eu não... Tá lá em Ezequiel. Na lei existiam 5 grandes ofertas. Eu recomendo a leitura do comentário de Levítico por C.M. Mackintosh. C.M. Mackintosh. Eu tenho ele aqui no meu... Já tem? Ele é muito bom. O estudo que o Ivan me pediu, eu já falei sobre isso, né? Porque é tão você na memória, que o estudo pediu para eu fazer lá para acomodar em 1991, foi baseado nesse livrinho do Mackintosh, é esse mesmo. Ele me emprestou esse livrinho. Aliás, ele me deu esse livrinho do Mackintosh. Na lei estavam presentes 5 grandes ofertas. O holocausto, a oferta pelo pecado. E ele é gratuito, tá? Na internet. É porque já tem mais de 100 anos que foi escrito, né? Mas já, cara, como é que é domínio público? Domínio público. Ele é de 1800 e não sei o que lá, tem sempre tanto. Mas é atual ainda, não mudou não. São doutrinas sempre tem. Que é o holocausto, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta de manjares e as ofertas pacíficas. No milênio também. Na ordem milenária também estarão presentes as 5 grandes ofertas. O holocausto, a oferta pelos pecados, a oferta pela culpa, a oferta de manjares e as ofertas pacíficas. Cita em vários versículos, vocês lembram que eu li N versículos aqui, 34 versículos lá do trecho do Ezequiel. Eu citei aqui 3 passagens, Ezequiel 40, 39, 42, 13 e 43, 27. Na lei tinha o bode emissário, o Azazel. Lembra dele? Eles pegavam 2 bodes, um era sorteado para o sangue ser derramado para ser levado pelo sumo sacerdote lá dentro do Santo do Santo, e o outro era solto no deserto. Era solto.
eles chamavam que era um bode para Azazel. Tem toda uma controvérsia em cima disso aí na internet e tal, mas é porque os adventistas fazem bagunça com esse assunto. Mas nada mais é do que um bode que representava o distanciamento dos pecados daquele que crê. Lembra? Tão longe quanto o Oriente, tanto o Ocidente, eu vou lançar seus pecados na profundeza do mar, deles não me lembrarei mais. Era um bode que tipificava o esquecimento da parte de Deus dos nossos pecados, pela apresentação do outro bode lá dentro do Santo dos Santos. Que era levado no deserto. É o que era solto no deserto. Mas ele é solto, né? Era solto. Ele era solto. E sabe o que eu sempre tive em mente? Que talvez está errado, porque agora você está falando aí sobre o distanciamento. Não sei se na época que você deu esse estudo, que a gente estava na Curitiba já. Você não comentou nesse mesmo contexto de além do distanciamento e também da misericórdia? Claro. Dele ficar vivo? Você não falou sobre isso ou não? Sim. Dele não Ainda ser bem que você não falou sacrificado. assim, ele não representa o capeta não, né? Que tem gente que crê que esse Azazel é o Satanás. É, não, e da misericórdia dele não morrer. E qual é aquele bezerro que vai nascer com uma cor de vermelho e tal? Eu poderia ter colocado esse aqui também. Esse aí é o que é queimado e as cinzas são lançadas e misturadas lá. Esse bode vermelho, ou cabra, não sei, ela é queimada e as cinzas são usadas para misturar com alguma coisa lá dentro, fazer alguma coisa. Mas também não está presente. E não era normal também nascer cabra, Nada ruivo é recessivo, né? Ele poderia ter colocado ele aqui também na listinha do presente e ausente. Uhum. Rituais de purificação. Vão existir rituais de purificação na ordem milenária, tanto quanto existia na ordem levítica. Rituais de purificação é interessante, vamos dar só uma olhadinha em um, por exemplo. Né? Ezequiel 45, 18. Ezequiel 45, 18. Que diz o seguinte. Finalzinho. E purificarás o santuário com sangue do novilho sem defeito. No 44, 25 a 27. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, irmão ou irmã. Está falando dos sacerdotes, dos adotes, né? Que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser purificado, contar-se-ão 7 dias, no dia que entrarão no santuário, no anterior, para ministrar, apresentarão a oferta. Lembra? Lá na ordem levítica, se o sumo sacerdote ou sacerdotes, dentro das ocasiões especiais, tivesse contato com o morto, tinha que ficar separado por tanto tempo, fazer sacrifício. Essas coisas aconteciam no Levítico. Vai acontecer no milenário também. Aqui, ó. Pelos mesmos motivos. Pelos mesmos motivos. São os mesmos princípios. Purificação cerimonial. Na lei existiam panelas e utensílios. No sistema milenário também haverão panelas. Nós temos a palavra panela e bacia lá no Zacarias. E no Ezequiel é citado uma mesa onde são colocadas as ferramentas, o ferramental lá, os utensílios. Então é um ponto comum também. Na lei existiu o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. No sistema milenário só vai haver o sacrifício da manhã. Como matou a charada a nossa exegeta Elaine semana passada, o vespertino não vai ter, porque ele já foi cumprido na pessoa de Cristo, que morreu vespertinamente, às 15 horas. No milenário... Nossa, cara. Você está molhado até agora da caminhada? Não é possível. É que você não tomou ventinho. No sistema milenário, nós temos a oferta santa. Não, a gente tomou 2 banhos de água no meio de caminho. Tomou o quê? Água? 1,5 litro. 750 ml para cá. A oferta santa, Ezequiel 42, 13. Ezequiel 42, 13.
Peraí, só vai ter o sacrifício da manhã, né? O da tarde. No milênio, não. Da tarde não vai ter. Não vai ter. Só o da manhã. Só da manhã. Ah, o da tarde foi o sacrifício de Jesus. Conforme matou a nossa exegeta teóloga, formada, Elaine. É uma teóloga, não é? Você não fez curso. Porque você falou aí o contrário. Eu teria, não terá mais o da tarde. Não vai ter mais o da manhã, só o da tarde. Não vai ter o da tarde, só vai ter o da manhã. Está lá em Ezequiel 46, Está na apostila aqui, né? E a oferta santa está em Ezequiel 42, 13. Assim eram das celas que olhavam para o sol, o princípio do caminho, a saber o caminho. É que eu anotei errado? Vamos olhar no verdadeiro. O verdadeiro. Eu coloquei 2,13. Olhar no topo. São câmaras santas. Não, é uma oferta santa, é uma oferta que você entendi. Que o príncipe faz. Pode ser que seja outro capítulo 13 aí. Não é o 37, Será que não é não? o próprio 46? Não, porque ali já está 46, 13. Isso foi tão visado e revisado. Que é o 42, 13. Será que eu estava no capítulo certo? 42, 13. Não, é isso. Fala das câmaras santas e da oferta de manjares. Mas eu vou confirmar esse versículo. Não, eu estou me lembrando aqui, é um versículo que fala, é uma oferta excepcional e especial. Não, porque ele fala do pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Não, é uma oferta que o príncipe faz. Depois eu vou procurar, eu dou o versículo correto. Se é que não é esse aqui mesmo, mas pelo que eu estou lembrando, não é esse que eu queria pôr aqui não. No sacerdócio, na lei, nós temos o sacerdócio de Arão. No milenário nós temos o de Zadok. E tanto Arão como Zadok são famílias levíticas da tribo de Levi. A tribo continua a mesma, a levítica. Só que em vez de ser a família de Arão, agora vai ser a família de Zadok que vai fazer o sacrifício. Com a participação especial dos aronitas prestando serviço Com guardas. de Emive. Vai ter aquele adesivo na porta, né? E vai ser muita moleza esse serviço deles, que eles vão trabalhar uma vez em 1000 anos. Que é na rebelião final. Sim. Vai ser intenso. Não é? Mas pode ser que role algum desacerto. De vez em quando aparece um doido aí quebrando o santo. Lá na terra do meu pai. Esse dia aconteceu aí ontem. Era na terra do meu pai. Um doidão aí quebrou. Mas ele estava bêbado. Eu até olhei ali para ver se era parente. Estava bêbado. Era um iconoclasta. Não, e na verdade nem era por preconceito da negócio, porque estava bêbado mesmo, eu saiu esbarrando o negócio. Mas tem um pessoal que às vezes, eu lembrei outro dia, eu vi, foi tão ridículo, uma mulher doidona também, espantando a santa do tamanho dessa parede que ficava do lado de fora de uma igreja, uma mulher segurando um suposto Jesus pós-crucificado. Sim. Rolou a mulher descendo a marreta lá. Arrancou as 4 lasquinhas, era do tamanho desse. Deu umas arranhadinhas, né? Imagina ser de bronze, um negócio assim de ferro. Existia a presença de um sumo sacerdote na lei. No sistema milenário, não. O sumo sacerdote humano. Para fazer todo aquele ofício, coisa e tal, aquela cerimônia, não tem isso no sistema milenário. Na lei, o santo do santo era restrito, o que era indicado até pela presença de uma grossa cortina, não um véu. No milênio não existe essa restrição. Na lei existia regulamentação do vestuário e de outros detalhes, né? Indumentários. No sistema milenário, idem.
haverá regulamentação do vestuário e de outros detalhes indumentários. Na lei existia uma decoração interna apenas com querubins. Apenas com querubins. No tempo milenário também haverá uma decoração interna, mas não apenas com querubins, também com palmeiras. E esses querubins não serão querubins simples. Os querubins do milênio, eles vão ter dois rostos, um de homem e um de leãozinho. Judá é leãozinho. O Jacó falou isso no seu leito de morte. Judá é leãozinho. E Dan é serpente junto ao caminho. Falou ontem na obrigação. Então tem o mesmo adorador engolido pelo vórtex na entrada do templo salomônico e transportado para o templo milenário, mais de 3.000 anos depois de viagem no tempo, e ele também vai assustar. Opa! Picharam o templo. Picharam o templo. Desenharam mais um rosto. Grafitaram o querubim, puseram mais um rosto nele aqui. Ele só tinha rosto de homem, agora tem rosto de leão, de homem leãozinho. E ao lado dele colocaram uma palmeira. Uma palmeira que florescerá o justo. Conforme aquele que você mostrou, aquele videozinho. Aquele vídeo, o filminho. Foi de baixo até o alto, né? Nossa, como é que eles conseguiram? Tá igual aqueles viadutos que a gente passa e tá pichado. Na lei existia a presença de cantores. No milênio também. E como foi... Os coratitas. E como foi difícil achar esse versículo, velho. Porque eu lembro que numa das leituras que eu fiz do trecho de Ezequiel 40, foi engraçado, eu ouvi a palavra cantor. Eu falei, mas onde será que está? Aí eu olhei na concordância, aquela lá daquela que tem lá na internet, mostrou um monte de versículos, mas não mostrou isso. Eu vou ter que fazer uma varredura na unha. Falei, como é do 40 ao 44, eu vou pegar ali no meio, para não correr o risco de eu começar a ler no 40 e ser lá no 47. Quando eu começar dos finais e ser no inicial, eu vou pegar aqui do meio 43,5 e vou lendo um para frente e um para trás. Que ideia. Eu sei que vai ser mais difícil, né? Se vai... Aí eu li o 45 todo, não achei a palavra cantores e voltei no 44. Você entendeu o raciocínio? Se eu começar a ler no 40, vai que é no 47 ou no 48. Aí você dançou porque era no 40. Se eu pegar para só assim de intuição, eu vou ler do 48 para trás. Aí vai que é no 40. Eu fui lá no meião, 44, 45. Porque eu vou perder metade do caminho para um lado ou para o outro. Aí eu li o 45, não era, eu li também o 44. Aí eu fui no 46 e depois voltei no 43. Eu fui no 47 e voltei no 42. Eu fui no 48, era no 40. Eu devia ter começado. Eu devia ter começado no começo mesmo. Ainda pior, que você começou primeiro você foi pro lado último, então primeiro você leu o 47 para depois pro 40. Eu fui burro. Ezequiel 40, 44, também existirá a presença de cantores no templo milenário. Tá vendo? Isso aqui é uma informação privilegiada. Essa informação foi suave. Vamos conferir, vamos ver se está certo. Existirá o estatuto das heranças perpétuas na lei. No sistema milenário também. No sistema milenário haverá a presença de um príncipe, uma figura, como eu diria, sui generis, uma figura, como eu diria, fala pá, ímpar, uma figura ímpar, uma figura
eu diria, excêntrica. Uma figura inédita em tudo aquilo que já aconteceu na lei. Se você for na época do Moisés, não tem um príncipe lá que entra pela porta que Deus entra, que come na presença de Deus, que faz o que faz. Que tem assim, prerrogativas sacerdotais, É o juiz substituto. mas não é sacerdote. Que tem prerrogativas reais, mas não é rei. Mas que tem privilégios sacerdotais e reais. Você não encontra uma figura dessa Deus foi com a cara dele mesmo. Né? circulando ali. Você não encontra uma figura dessa nas imediações da barraca de lona do Moisés. Deus gostou Você dele. pode voltar lá no ano 1500 a.C. que você não vai achar um príncipe ali de quebradinha, passando pela porta oriental e cristal. Você não vai achar. Se você entrar nesse mesmo vórtex temporal e for lá na terra do Salomão, no 500 O anos para frente, sacerdote vai virar, o que você está fazendo aqui? não tem um príncipe desse ali também. Se o Davi quisesse entrar, Não poderia. eles barrá-lo-iam, ele seria resistido, quiçá até infectado com lepra. O Urias pegou lepra, não foi lepra que ele pegou? O rei não tinha direito de entrar. A autoridade executiva não tinha direito de adentrar o recinto templário. É um privilégio mesmo. Então existe essa figura que nós vamos falar sobre ela, nós vamos estudar o príncipe um pouco mais adiante. Eu nem vou me deter, me prolongar, mas já está todo rabiscado o negócio. Colorida de amarelo e caneta. Isso é bom. Não, eu ia arriscar aqui o negócio, eu tô achando que Você foi lembra papel. quando o pessoal via a gente rabiscando o bico e falava que a gente estava pecando? Não sou dessa Nunca te falaram isso, não? Nunca te acusaram desse pecado de rabiscar a Bíblia? Eles estão Nossa, rabiscando então a não Bíblia. pode nem ver minha primeira Bíblia. Não tinha nem lugar mais de arriscar. Também. Existe essa figura impoluta nas eras milenares. Se você for no vórtex ao contrário, agora você sai do milênio e vai lá na terra do Salomão, você não vai achar isso lá. Não existia essa figura do príncipe com essas prerrogativas e esses privilégios que nós achamos lá na era milenária. Não tinha. Na época levítica canônica. Na era milenária, a presença da glória divina vai ser perene. Ela não vai ser sazonal. Ela vai ser perene. Há de contínuo, eternamente, para sempre, viu, Elaine? A glória vai chegar, vai entrar e não vai sair mais. Eu tenho uma pergunta. Ela habita eu estou atrapalhando ele jogar. Ela habita perenemente. Ele tá regulando o horário do. Igual errado, tipo, uma na hora. Não acredito. De que é assim? Vai ralar. Bebê. Ah lá, vai ficar assim. Ela fica brava com isso. Na lei não era presente, a presença de Deus, ela não foi ad contínuo. Ela teve durante o período de Moisés uns tempos, foi embora, voltou na época de Salomão, ficou um tempo, o pessoal começou a pecar, e lá em Ezequiel a gente vê ele indo embora, e já tem para lá de 2.500 anos que ela não volta. Como é que funcionava essa presença no momento dos sacrifícios? Eu sei que não tem necessidade da presença dele quando ia fazer o holocausto, nada disso. Mas quando falava que Deus se agradou da oferta, que Deus, tem muitos textos que falam isso. Ele se agradou da mesma forma que a gente vê hoje, sem ver e sem perceber, mas sabendo que ele está onipresente, mas sem a manifestação dele. É isso que eu estou falando aqui agora. Essa presença foi intermitente no Velho Testamento. Não, mas a minha pergunta é assim. Às vezes, teve períodos em que ela estava presente, foi na época de Salomão, na época de Moisés, e na maior parte do tempo esteve ausente. E o Ezequiel vê ela indo embora. Sim. Sinal que ela estava presente, mas não visível, durante o período Isso que eu dos ia te perguntar. monarcas.
Que Nesse primeiro fez período as todo, montanhas e depois. e nesse período todo, quando tinha o sacrifício e o texto Mesmo fala- porque em 1 Reis 8, Deus se compromete a lá ser a habitação dos pés dele. Né? Sim. E quando o texto fala assim, que depois em todos os monarcas falava assim, mas Deus se agradou da oferta dele, tal, era mais através do próprio comunicado, vamos dizer assim, do sacerdote que a oferta foi aceita. Não era nada de manifestação da glória de Deus para comunicar que foi aceita. Não, e tinha os profetas aí. Os profetas que iam falar. E tem o fato também do próprio sacerdote sair vivo, o sumo sacerdote sair vivo lá de dentro. Né? Essa é boa. Porque verdade. se o sacrifício pelos pecados dele mesmo não funcionar, ele não tiver sido aceito, vai que o cordeiro que ele fez como oferta. Porque ele fazia uma oferta pelos pecados de si mesmo, da família e da nação. Que queria os filhos de Arão, né? Os dois que foram Se queimados. um desses 3 sacrifícios aí foi de um cordeiro com verruga debaixo do sovaco, E não tem, mas não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala que além dos 2 filhos de Arão que ofereceu fogo estranho lá no lugar do Santíssimo, não tem nenhum versículo que cita isso aí. não tem nenhuma citação. Pelo menos na Bíblia não. E mesmo, eu já tive curiosidade de ler sobre isso, mesmo na literatura extra-bíblica, na literatura judaica, parece que só existe registro disso ter acontecido uma vez, mas já depois do período pós-Malaquias, já foi naquele período de silêncio profético, vamos chamar assim. Existe, pelo menos, você pode pensar isso na internet, o registro de um evento desse tipo. Fora e aí na Bíblia só Nadab e Abiú foi uma questão de incenso, uma questão de uma oferta do dia do Yom Kippur. Mas vamos lá, prolongar. Aí chegamos nas festas. O nosso último aí foi a presença da glória no milênio, que não acontecia de forma ad contínuo na lei. Aí nós chegamos nas festas. São 7 festas. Páscoa, Asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur e A Tabernáculo. maioria não vai ter mais, né? 2 3 não tem. dessas 7 festas, Páscoa, Asmos, primícias. A gente divide em 3 grupos, né? Páscoa, Asmos, primícias, Pentecostes, trombeta, Kippur, tabernáculo. Na verdade são 3 eventos, né? Porque a Páscoa, o pessoal saía de todas as regiões de Israel e ia para Jerusalém comemorar a Páscoa. Nos 7 dias seguintes, a Páscoa era a festa dos Asmos. E no dia seguinte, ao último dia dos Asmos, eram as primícias. Eram as primícias. Então, na primeira descida a Jerusalém, já matava essas 3 festas. E tinha um intervalo de 50 dias. 50 dias depois, o cara ele não vai ficar pagando hotel, estadia, etc., por 2 meses para esperar a próxima festa. Exato. Ele voltava para casa e descia 50 dias depois. E voltava 50 dias depois para Pentecostes. Aí ele voltava para a terra dele e voltava uns 3, 4 meses depois para trombetas, Kippur, tabernáculos. Então 3 vezes no ano ele comparecia lá em Jerusalém. Para Páscoa, Ô Carlos, para Pentecostes e para tabernáculo. Sim. você está falando que eles não vão ficar os 50 dias? Se quiser pode ficar. Mas ele era obrigado a comparecer perante o Senhor 3 vezes por ano. Tá, mas aí você queria dizer que uma dessas festas não vai ter por causa disso? Não, você não falou isso não, né? Eu estou entendendo. Eu estou falando que dessas 7 festas só vão sobrar 2. Mas Páscoa e tabernáculo. Desculpa, acho que é porque eu distraí. Dessas que não vão ter, você quis dizer o quê? Que o intervalo vai ser tão grande que vai ser melhor. Não, falei Você nada. não falou nada. Eu só tô Não, falando isso é são durante 7. as festas normais. Lá na lei, o judeu subia para Jerusalém em 3 ocasiões. Para Páscoa, para Páscoa, Asmos, primícias, que era uma festa que acontecia. Páscoa é hoje. Acabou. É porque ele tá colocando Amanhã começa a Asmos. aquela hora ele estava citando que
uma festa era coladinha na outra, então eram várias festas, mas eles só subiam 3 vezes. Porque eram 3 Ah, tá. grupos Ele de festa. aproveitava a viagem. Isso. Não, ele poderia, por exemplo, subir para a Páscoa, aí ele entrava no vórtex temporal, mas para usar ele para um deslocamento espacial. Aí ele pegava um jatinho, ia rapidinho lá na Galileia e ele voltava, porque no dia seguinte ele já tem que estar presente para os asmos. Então ele tem uma madrugada de Eram intervalo. 3 dias seguidos, então. Era 7 dias seguidos. E depois ele tem mais algumas horas para voltar correndo em casa para chegar para a festa das primícias. Então ele já ficava lá para as 3. Entendeu? Ele já ficava para a festa da Páscoa, que é um dia só, dos asmos 7 dias seguidos, e das primícias, que é depois do último dia dos asmos. Era como que uma festa só, a Páscoa. Entendi. 50 dias depois ele volta para o Pentecostes. E 3 meses depois ele volta para o tabernáculo. O Pentecoste e as primícias tinham uma semelhança entre elas, porque a primícia era o primeiro feixe da colheita, e a Pentecoste era a colheita toda. É a né? colheita toda. É. Que é E aquilo que que eles tipifica falam muito Cristo. em temporão e serôdio. Que tipifica Cristo, a premissa dos que dormem, 3 dias depois da presença dele, e também 50 dias depois, que é a Pentecoste, que é o povão Que são os frutos é, oriundos do sacrifício feito, que é o remanescente judaico. Pentecostes a gente fala muito que Pentecostes aponta para a igreja, mas a igreja não pode estar presente nas festas judaicas. não. Pentecostes fala da reunião do remanescente salvo como fruto da obra que foi consumada na Páscoa, que está presente na igreja. E tem ligado ali com o Espírito Santo. Sim, Mas também o que eu estou pensando aqui, que falando isso das primícias e Pentecostes, as primícias também com o ministério de Jesus Cristo, que ele começou sozinho. Foi mas a chamado, festa chamado. aponta principalmente para ele ser o primeiro eknekron, como ele gosta de falar. Ah, tá. Aqui ressuscitou. Mas também, assim, ele sozinho chamou 12 e foi falando. Quando chega o Pentecostes, quando eles fazem aquela grande pregação, aquele canto que nasce de novo e tal, eu estou pensando nisso, na colheita com relação à da fé também. Mas a colheita está vinculada principalmente à questão do sangue. A questão do depois, derramamento do sangue. que é do sacrifício. Do sacrifício. Na lei nós temos Páscoa, asmos, primícias. E a Páscoa, como é bem claro lá em Êxodo 12, é um estatuto perpétuo, ou seja, Por isso que ela ficou. é, Páscoa, asmos, primícias. Pentecostes. Trombeta que curta tabernáculo. De 7 sobra 2. interessante que a Páscoa, A Páscoa tem Ezequiel 45 e o tabernáculo é Ezequiel porque 45. os judeus comemoram a Páscoa durante anos, e era lembrando o que Deus tinha feito, libertando eles da escravidão do Egito. É uma coisa que olhava para trás, e no milênio, é o mesmo tipo de sacrifício de sempre, que vai ser também retroativo, né? Olhando para trás pelo que Duplamente retroativo. Né? então, tem uma semelhança. E a Páscoa exatamente no. Isso é algo a ser explorado. Né? É duplamente retroativo. Tanto a Páscoa como os tabernáculos rememoram ou fazem alusão a um evento histórico marcante da vida nacional de Israel, que é a libertação do Egito, e o tabernáculo, o fato de eles terem morado 40 anos no deserto. E quando fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual em 1,26, é nesse sentido também de nossa libertação do império das trevas, da escravidão do pecado. Tem várias aplicações, vamos dizer assim. Né? Mas vão sobrar 2 festas, Páscoa e tabernáculo, porque elas são citadas. Elas são citadas. Porque elas são citadas nos nossos textos. Existe algo parecido com a festa dos asmos. Não porque eles vão comer pães asmos 7 dias depois da Páscoa, mas eles vão oferecer sacrifícios por 7 dias depois da Páscoa. Então, é como que a mesinha está no mesmo lugar que ficava o altar do incenso, mas não é o altar, só sobrou mesmo o altar do holocausto. Os outros 5 móveis foram expurgados do sistema milenário. Vai ter uma mesinha onde era o altar do incenso. Não tem a festa dos asmos.
O principal símbolo da festa dos asmos é não ter fermento no pão. E não tem esse pão asmo, mas tem sacrifícios. E também tipifica um pouco a igreja no sentido de estar sem fermento, ela ser imaculada, Eu não perfeita. gosto muito de mexer com a igreja, não, mas No Uma sentido aplicação. que, no sentido de tipificar uma semelhança. Né? é semelhante, mas não é igual. As primícias. Eu gostei. Não vai ter uma festa das primícias como tinha no calendário da Páscoa. Mas existirão ocasiões, inclusive nesse período, em que serão oferecidas primícias. Porque a mulher ofereceu o primeiro Mas não feixe, é a né? festa da primícia. O primeiro feixe Sim. da colheita era oferecido ali. O que dá sentido à festa das primícias, o core, né, o núcleo, o miolo da festa das primícias, é a gratidão. É a expressão de gratidão. Adorar a Deus pelo fato de que eu estou grato que deu tudo certo. E acontecer, Plantei e colhi. e acontecer E que, recolhi. e se você faz Não uma teve praga, não teve perda. e acontece 3 dias depois da Páscoa. 3 dias depois da Páscoa, São 7. a primícia. Não, A primícia vem depois dos asmos, que vem depois da Páscoa. Não, é tudo encarreiradinho assim. Mas assim, não era 3 dias depois da Páscoa? Porque Parece uma melhor meu irmão leitura. uma vez fez uma semelhança, porque quando os judeus saíram do Egito, eles passaram 3 dias caminhando até o Mar Vermelho. 3 dias. Sim. E eles passaram pelas águas, terra seca e as águas. Eu lembro de alguma coisa assim, eu que não explorei direito esse assunto. Eu lembro, já que você está falando isso, o cumprimento da festa das primícias é a ressurreição de Cristo e a ressurreição de alguns santos que ressuscitam juntamente com Cristo, exatamente 3 dias depois da Páscoa, na ressurreição de Cristo, e que aparece para o pessoal que deve ter tido muito impacto nesse dia. Junto com... Você já leu isso em Mateus, que junto com a ressurreição de Cristo ressuscitou um monte de santo também, Não, e que foram para suas casas e tal. fala, por exemplo, na hora do estar consumado, naquela hora negra, muitos santos ressuscitaram. Mas só Focado. saíram da tumba depois da ressurreição dele. Ah, é? Fala isso. Isso eu não tinha visto esse versículo. Que é o cumprimento do tipo primícia. Nossa. Aí eu já estou indo lá embaixo. Aí tem que ir lá em Êxodo e ler como é que está o texto. Na Lá hora que que é lá que eu Jesus falo, foi lá, Êxodo e Levítico. Eu estou pensando que na hora que Jesus foi lá no seio de Abraão, esses que ressuscitaram sabiam por que eles ressuscitaram. Simplesmente levantaram da cova, estou vivo. Porque se Jesus foi até o seio de Abraão. Não, eles Jesus viram, foi sabiam. mais ainda, ele foi lá no Hades, Exatamente. ou lá no inferno. Não, mas eu estou falando assim, estou falando Não, ele foi mais ainda, ele foi no Tártaro. Lá. Houve uma guerra. Ele Que foi é mais fundo ainda. Mas quando ele chegou no seio de Abraão para trazer cativo o cativeiro, Isso é na volta do Tártaro. Né? quando ele estava voltando, quando subir, atrair não tem nada a ver, mas Não, ele levou cativo o cativeiro. levou cativo o cativeiro. É clássico essa Em interpretação. segunda Coríntios, o paraíso agora é o terceiro céus. Esse pessoal que ressuscitou e que não foi cativo com o cativeiro, que voltou para suas casas, imagina assim, eles sabiam, não, Jesus foi lá, Imagina os parentes. subiu com Abraão e eu fiquei, ele deixou eu voltar para É para casa. testemunha. Olha que chique. Muito Eles provavelmente é gente que morreu recentemente. E eles Você sabiam. vai ressuscitar seu tataravô? A gente que viu ele. Sim, mas digamos que ressuscitou seu tataravô. Aí bate a campainha, o exame vai lá atender. Tinha que ser pessoas que iam É aqui que lembrar. moram os Oliveiras Figueiroa. Vocês são Vamos meu deixar o nome parente, do né? bisneto. Ô mãe, tem um velho dando golpe aqui, ó. Não era pessoa Porque não, daquela geração que veio. né? Mas depois vamos dar uma Mas que lidinha, viu olha o pra você ver o Socorro. título lá de Mateus, no texto de Mateus, sabe que ressuscitou, mas só O apareceu legal é ver o pra galera né? depois que ele depois da ressurreição dele. Na lei nós tínhamos sábados e luas novas, no milênio também. Na lei tínhamos o ano do jubileu, voltar às propriedades verdadeiras dos donos, no milênio também. Na lei tínhamos divisões, reforma latifundiária, divisão de terras.
No milênio também. Então vamos encerrar aqui nesse quadro comparativo, porque não vai adiantar entrarmos em outro assunto, porque nós temos que terminar 1 minuto atrás. Nós temos que terminar o estudo a menos 1 minuto. Né? Apesar que não me foi oferecido placa nem nada. Você me falou quando faltava 4, tem que faltar quando falta. Chegou a academia. Falta 5. A Tizumba vem aí, é o nosso horário de você tirarmos. E se o Senhor permitir, na semana que vem, continuaremos explorando um pouco mais a respeito dessas diferenças